Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é terça-feira, dia 6 de março. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Irmão mais velho é acusado de estuprar os 4 mais novos. A denúncia foi feita pela avó das crianças. Bebê de 1 ano é baleado durante discussão entre os pais. A bala acabou atingindo o braço do bebê de 1 ano e 3 meses, que acabou tendo uma fratura. E ainda, a Justiça Eleitoral do Amazonas julga sob sigilo ação contra o prefeito Arthur Neto por falsa declaração de bens na eleição de 2016. Aqui no estúdio, o assunto é a recuperação de detentos do sistema prisional. E no quadro Lição de Casa, você vai conhecer alunos de robótica que criaram um aplicativo para ajudar na comunicação de surdos. A iniciativa desses pequenos já tem servido de inspiração para outras crianças. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, são 6 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar, é muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante, é só enviar uma mensagem na nossa página no Facebook. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E uma dupla que faz parte de uma organização criminosa foi presa no bairro Cidade de Deus. De acordo com as investigações, eles faziam assaltos em residências durante a madrugada, invadiam as casas das vítimas e costumavam ser muito agressivos. Os líderes dessa organização criminosa são suspeitos de furtar e roubar casas e carros na zona norte da cidade. Essas pessoas sempre agiam na madrugada. Pelo menos 15 boletins de ocorrência foram registrados aqui no 13º Distrito Integrado de Polícia. Essas pessoas foram identificadas como Cláudio Coimbra dos Santos, de 34 anos de idade, e o Ednelson Ferreira Passos, de 35 anos. Eles têm diversos comparsas. Os crimes não param por aí. Na residência deles, todos esses aparelhos aqui de televisores foram encontrados e apreendidos pela polícia, inclusive também 3 celulares, 2 armas de fogo e um colete balístico. Eles foram presos no momento em que planejavam mais um crime na zona norte da cidade. Eles sempre agiam da mesma forma, estudavam as residências, invadiam essas casas, provavelmente com a ajuda de um chaveiro, para levar todos os itens de valor. E quando eles encontravam as vítimas, eles eram bastante agressivos, amarravam essas pessoas e ameaçavam de morte, né? Essas vítimas relatam momentos de terror com essas pessoas, delegado. Sim, as vítimas relatam que estavam dormindo, eram surpreendidos pelo bando dentro de sua residência e eram todos amarrados e trancados no quarto enquanto o bando agia à procura de dinheiros. E eles ameaçavam, dizendo que se não encontrasse dinheiro, iriam matar todos da casa. Essas investigações, na verdade, começaram no começo de fevereiro e vocês precisaram agir rápido porque eles já estavam planejando fazer mais uma vítima, né? Pretendiam roubar cerca de R$50 mil dessa pessoa. Sim, as investigações começaram em fevereiro. Eu, juntamente com o delegado Rafael Alemães, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, tomamos conhecimento das ocorrências e iniciamos as investigações. E ontem tivemos que agir para evitar que o bando praticasse mais um roubo e provavelmente haveria um latrocínio. Por enquanto, essas 2 pessoas aqui, olha, que eram bastante agressivas com essas vítimas, foram presas. Mas, segundo investigações da polícia, pelo menos outras 5, 6 pessoas também estão envolvidas nessa organização criminosa. Cada uma tinha ali a sua ação específica. Sim, o grupo era dividido por bandos. A função do Ed era dar toda a logística e arquitetática das vítimas, enquanto o Boca cuidava de arregimentar os demais integrantes. Mais informações de investigados, o processo corre sob sigilo, mas tão logo seja encontrado e preso os demais autores, será comunicado à imprensa para que as vítimas compareçam e façam o devido reconhecimento. Por enquanto, os policiais apreenderam esses 9 televisores aqui que são frutos de roubos, mas segundo o delegado, tem muitos outros itens de valor que encontram-se aí em posse desses outros envolvidos, né? Sim.
O veículo S10 de uma família que já foi recuperado e devolvido, uma motocicleta, e suspeitamos que ainda há mais aproximadamente de 15 a 20 telões grandes que o grupo dividia, que já estão desaparecidas. Esses 15 boletins de ocorrência que foram registrados aqui no 13º Distrito Integrado de Polícia foram todos feitos esse ano? Sim, a partir de uma semana antes do Carnaval, precisamente no dia 10 de fevereiro, começaram as ocorrências desse tipo. Então chamou a atenção e começamos a investigar e chegamos ao bando. Inclusive um colete também balístico foi encontrado juntamente a eles. As 2 armas que foram apreendidas já foram encaminhadas à perícia. Essas armas eram utilizadas para ameaçar essas vítimas, né? Sim, ameaçada, uma forma de ameaçar e constranger a vítima a atender os anseios do grupo. E 6 pessoas foram presas na Operação Keres da Polícia Civil no último fim de semana. Os suspeitos eram responsáveis por execuções, tráfico de drogas e roubos no conjunto Viver Melhor. A Operação Keres tinha como objetivo a prisão de líderes do tráfico no conjunto Viver Melhor, mas também identificou outros suspeitos de crimes na noite do último sábado. A abordagem foi feita em um bar, onde estavam os procurados pela Justiça. Mais de 300 pessoas passaram pela identificação da polícia. Para conseguir o acesso de mais de 80 policiais sem chamar a atenção no bairro, a Polícia Civil usou uma estratégia diferente para se infiltrar no Viver Melhor. Bem, através dos levantamentos que foram feitos no local, nós verificamos que eles tinham um pessoal avançado em pontos de observação, o que dificultaria uma abordagem simples. Então, assim que chegasse uma viatura caracterizada ou algum veículo já conhecido como um veículo de polícia, eles tomariam algumas atitudes que iriam se furtar da abordagem. Então, aí nós passamos a estudar, verificamos que a melhor tática seria a cavalo de Troia, que entramos ali furtivamente em alguns veículos bem descaracterizados para que não gerasse essa suspeita. E aí conseguimos lograr êxito na abordagem. Na Operação Keres, a abordagem da polícia começou por volta de 2 horas da manhã, no bar do DJ, que fica no conjunto Viver Melhor. Eles tinham a intenção de cumprir 8 mandados de prisão preventiva, mas descobriram que 2 integrantes da quadrilha já tinham morrido. Eles conseguiram prender as 6 pessoas que eram os principais alvos. O líder desse grupo criminoso é conhecido como Plenitude. Ele está cumprindo pena já dentro do sistema prisional. O nome dele é Gleison Jucá da Rocha e, por isso, ele já é um grande conhecido da polícia e da justiça. O segundo na cadeia do comando é o Bola, que foi preso na semana passada pela Diretoria de Repressão ao Crime Organizado por expulsar pessoas do conjunto Viver Melhor e fazer com que a casa delas se transformassem em pontos de vendas de drogas. Ele é o Ateildo Costa Ribeiro. E aí tem 4 pessoas que foram pegas lá mesmo no local do crime. A Beatriz Lisboa Amaral tem 18 anos, Joyce Mara Batista da Silva tem também 19, Samara Silva Lima tem 25 e José Roberto Marinho Carlos fazem parte dessa quadrilha. Esse grupo aí é acusado de matar pelo menos um homem. Eles participaram da morte de um rapaz conhecido como Rodrigo Santos, o Balotelli. Ele morreu no dia 3 de dezembro de 2017, lá mesmo no conjunto Viver Melhor, e esse crime teve requintes de crueldade. O corpo dele acabou sendo decapitado e essa, de acordo com a polícia, é apenas uma das mortes atribuídas a esse grupo. Então, várias situações ali dentro do Viver Melhor têm participação efetiva desse grupo, inclusive outros homicídios. Celulares e radiocomunicadores foram apreendidos na operação. O delegado de homicídios confirmou que ainda existem 12 integrantes da quadrilha foragidos e que as investigações continuam até que o conjunto Viver Melhor esteja livre da criminalidade. E com essas prisões, principalmente das principais lideranças, esperamos ali contornar o que vem ocorrendo no Viver Melhor, não só nessa prisão, como em outras que a Delegacia de Homicídios tem feito, né, dos mandantes, dos seus pistoleiros, né. Então esse está sendo nosso papel agora para tentar auxiliar lá na questão da segurança pública no Viver Melhor, que realmente está tomado pelas facções. E uma criança de apenas 1 ano e 3 meses foi baleada durante uma discussão entre os pais. A família ainda tentou acobertar a situação, mas a polícia investigou e conseguiu desvendar o caso.
A família que se envolveu no tiroteio mora no quilômetro 8 do ramal do Brasileirinho, na zona leste da cidade. Na noite de domingo, por volta de 10 horas da noite, o pai e a mãe estavam discutindo. O pai estava visivelmente embriagado e ele acabou atirando na própria família. A bala acabou atingindo o braço do bebê de 1 ano e 3 meses, que acabou tendo uma fratura. A partir daí, a família resolveu levar a criança para o pronto-socorro. Primeiro, eles foram para o Hospital Platão Araújo, que fica na Zona Leste, mais próximo do ramal do Brasileirinho, e depois o bebê foi trazido aqui para o Joãozinho, para o Hospital João Lúcio, onde ele permanece internado. A princípio, a mãe e a avó tentaram esconder a ocorrência. Disseram que o tiro tinha sido acidental, mas mesmo assim a polícia insistiu e resolveu investigar. A equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano foi até o local, até o quilômetro 8 do ramal do Brasileirinho, e encontrou o pai do bebê e a arma dentro de casa. O homem ainda estava bêbado e ele acabou relatando que tentou atirar na mulher e errou o tiro. Ele acabou sendo indiciado e esse caso vai ficar sob a investigação da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. A família, por tentar encobrir esse crime, pode ser responsabilizada, no caso, a mãe e a avó, e o pai também deve responder por essa negligência. O bebê continua internado no hospital, mas ainda não houve notícias sobre o estado de saúde dele. Delegada, o Denis tentou dizer para os policiais que a bebê de apenas 1 ano e 3 meses é que tinha atirado acidentalmente. Essa história não tem sustentação, né? É uma versão, no mínimo, desarrazoada, né? Olho nu e a gente até se abstendo de qualquer julgamento. Mas, assim, fere a lógica e o bom senso. Você dizer que uma arma de fogo caseira, que precisa de um encaixe, precisa de uma destreza, é uma arma rústica, teria sido bem manuseada por uma criança de 1 ano e meio, a ponto de conseguir fazer o disparo da espoleta e ainda assim um disparo frontal. Então, a versão do pai e da mãe é uma versão, digamos, para se proteger, uma versão para tentar justificar uma briga e uma negligência e uma lesão corporal grave. De todo modo, a delegada plantonista avaliou todas essas circunstâncias, ratificou a voz de prisão dada pela ROCAM e ele foi flagranteado por lesão corporal de natureza grave. Vamos passá-lo pelo exame residuográfico agora, já vai ser submetido, e vamos apurar também a conduta da genitora em trazer informações falsas aqui, dificultando a investigação. Durante o inquérito, nós vamos fazer essa identificação, a mãe será reoitivada novamente aqui, a gente tentará consignar em forma de testemunha para que ela entenda a importância do depoimento dela, né? E que no curso do procedimento, se a gente identificar aí uma versão falsa ou uma forma de proteger aí essa suposta autoria, nós vamos aí tentar fazer o encaixe da responsabilidade no tipo penal adequado. Presta atenção nessa história. Um jovem de 18 anos é acusado de estuprar os 4 irmãos menores. Em depoimento, ele não negou o crime e disse que passou a agir dessa forma depois de também sofrer violência sexual de um outro irmão mais velho. O repórter Danilo Alves já está ao vivo com a gente e traz os detalhes desse caso. Olá, Danilo, bom dia. Que história mais sombria, né? Como foi que a polícia desvendou esse caso? Isso mesmo, Adriane, muito sombria. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Então, a polícia resolveu esse caso depois de uma denúncia da própria avó dessas crianças. São 3 meninos, um de 8, outro de 13 e um de 16. E já uma menina de 6 anos. Essas 4 crianças eram vítimas desse irmão, um adolescente de 18 anos, né? Um jovem de 18 anos que morava junto com os irmãos. A gente ainda não tem confirmação do bairro onde eles moravam, mas a denúncia partiu do município de Iranduba, que era justamente o local onde a avó dessas crianças morava, e a mais nova, criancinha de 6 anos, foi quem teve coragem de denunciar para essa avó. Em seguida, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente soube dessa situação e imediatamente chamou o adolescente para prestar depoimento. E como você falou, no momento que ele chegou na delegacia,
ele confessou o crime, disse realmente que praticava esses atos contra todas as 4 pessoas, contra as 4 crianças e jovens, porque realmente sofria outros abusos antes pelo irmão mais velho, que hoje tem 19 anos. Agora, olha só essa informação. A mãe de todos sabia desses abusos e disse que repreendia o filho, batia no filho, e que ele já praticava isso desde os 16 anos. Hoje ele está com 18, Adriane. Imagina só 2 anos de negligência de uma mãe que sabia desses abusos e apenas batia no filho e não denunciava ele para o conselho tutelar. E foi justamente isso que a avó teve coragem, porque o conselho, a avó, antes de ir para a delegacia, foi ao conselho tutelar e falou com o conselheiro da zona oeste da cidade, lá da Compensa. Aí sim, aí a denúncia foi degringolando e a denúncia foi chegar na delegacia especializada. Enfim, o fato é que o adolescente já está preso, já está detido na delegacia especializada, né, em proteção à criança e ao adolescente, e deve prestar depoimento hoje junto com outros membros da família, inclusive essas pessoas, essas crianças e jovens que passaram por isso. Acredito que também ele deve ser indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, já que são várias crianças e todas elas confirmaram realmente que sofriam esses abusos. E o pior, a Adriane Diniz, a delegada, que é responsável por esse caso, disse que todos esses atos eram contundentes. O que significa isso? Havia penetração, havia sexo oral, uma coisa muito horripilante. Mas ele já está preso e a família deve ser ouvida nesta terça-feira. E como eu disse, o suspeito deve responder por ato infracional, não, que ele não é mais adolescente, agora ele é já 18 anos. A gente só não fala o nome dele porque a justiça não permite. E é lógico que a gente tem o Estatuto do ECA que não permite também que as pessoas menores sejam identificadas. Mas ele já está detido e com certeza deve responder pelo crime de estupro de vulnerável, Adriane. É uma situação muito triste, né? Porque envolve toda uma família, são pessoas aí que são vítimas, o próprio infrator é vítima porque também foi violentado, de acordo com as informações que prestou. Agora, 4 crianças e pior, a negligência de uma mãe, né? Que disse que não sabia que providência tomar. Algo como isso não pode continuar acontecendo, né? Cria-se um ciclo vicioso. Essas crianças ficam totalmente vulneráveis, ainda bem que a avó teve coragem, teve atitude, né? De procurar para fazer a denúncia para que esses crimes não continuassem acontecendo. A gente vai acompanhar o caso para ver no que isso resulta, né? De fato, o que vai acontecer a partir desse momento, dessa prisão. E ele foi encaminhado à delegacia também da adolescência, porque na época que começou a cometer os crimes ainda era adolescente, né? A polícia vai verificar se esses crimes continuavam sendo praticados. Agora, Danilo, a gente muda de assunto e fala de uma outra situação, que é o desaparecimento de um funcionário dos Correios. A polícia está investigando esse caso. Isso mesmo, ele está desaparecido há 17 dias, Adriane. O nome dele é Antônio Alberto de Souza Rocha, de 38 anos. Ele foi visto pela última vez na zona norte da capital há 17 dias. Segundo o irmão dele, seu Raimundo, de 38 anos, o irmão foi visto pela última vez em um desses apartamentos que ele queria alugar, próximo a um shopping na zona norte da cidade, ali bem próximo ao bairro Nova Cidade. Então, ele já estava pronto para morar sozinho e conseguiu se mudar. Só que não teve mais contato com o irmão, perdeu a comunicação, eles não tinham mais contatos um do outro do telefone e ele não, na verdade, costumava, segundo o próprio irmão, o rapaz que sumiu, fazer isso, não se comunicar. Então, ele acreditou que fosse alguma coisa estranha, então foi procurar. E depois não encontrou mais o irmão no apartamento. Em seguida, eles acionaram, né, no caso, a empresa acionou a Polícia Federal e, claro, a Polícia Civil foi acionada pela própria família desse rapaz, né, que é o Antônio Alberto de Souza. O rapaz tem 38 anos, ele é atendente comercial da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, no caso os Correios. Ele atuava aqui em Manaus e ele realmente morava com o irmão antes de desaparecer. Não há muitas informações, segundo aí a Polícia Federal, porque também está à frente dessas investigações para tentar saber onde está o Alberto. Mas a Polícia Civil já tem algumas pistas informando de que haverá ali o recolhimento de
de imagens de câmeras de segurança de locais próximos, principalmente de avenidas principais, já que ele poderia andar por ali e ter algum tipo de pista para o aparecimento do Alberto, mas até agora não há nenhum tipo de informação. Aqui, a afirmação aqui é de que o boletim de ocorrência foi registrado apenas ontem, que foi no caso quando completou mais de 2 semanas que o rapaz já estava desaparecido. Quem tiver alguma informação para tentar saber sobre o paradeiro do Alberto pode falar com os Correios pelo número 3214-2268, vou repetir, 3214-2268, ou com os familiares do Antônio Alberto, que é 99136-8083, 99136-8083. Qualquer informação é muito importante para a polícia, para poder logo averiguar essas informações, para encontrar o Alberto e que ele, infelizmente, na verdade, que ele felizmente volte com vida, né, Adriane? Tomara, é o que a gente espera. Danilo, muito obrigada pelas informações, até daqui a pouco. E na semana, em homenagem à mulher, o Tribunal de Justiça do Amazonas pretende agilizar os mais de 1000 processos que estão em andamento aqui na capital. O trabalho faz parte de uma campanha nacional de combate à violência doméstica. Esta mulher conta que há quase 2 anos sofria ameaças de morte do próprio marido. Ele queria me matar, ele me enforcou e queria me matar. Aí quando eu acordei, já acordei já de manhada e com ele batendo no meu rosto para me acordar. Casos parecidos aconteceram por todo o ano de 2017. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, só no ano passado foram mais de 125 mil denúncias só em Manaus. E para ajudar a agilizar processos e punir os agressores, durante essa semana, os juizados especializados no combate à violência doméstica e familiar participam de uma campanha para julgar cerca de 1.130 casos que estão em andamento no Tribunal de Justiça do Amazonas. Essa edição, excepcionalmente, só irá acontecer na capital. Na verdade, no interior, até algumas audiências estão pautadas. Nós vamos, em junho, fazer uma campanha apenas para o interior, para suprir a falta do interior nessa campanha. A 10ª edição da campanha Justiça pela Paz faz alusão ao Dia Internacional da Mulher e acontece em todo o país. As próximas edições estão previstas para agosto e novembro. Nós mostramos ontem o drama dos pacientes da Fundação Hemoan que são obrigados a usar um medicamento de eficácia duvidosa, comprada pelo Ministério da Saúde sem o aval da Vigilância Sanitária. Agora você vai ver que existe um problema ainda maior e até mais perigoso para a saúde de quem depende do Estado para sobreviver: a falta de um hospital adequado para tratamento de leucemia e outras doenças de sangue. Mãe e filho nunca ficaram tão unidos quanto nos últimos meses. Juan descobriu em 2016 que tinha leucemia, câncer nas células do sangue. O tratamento, feito na Fundação de Hematologia do Amazonas, começou bem e em pouco tempo ele entraria na fase de controle da doença. Mas a substituição de um remédio trouxe graves consequências. Daí os índices dele de glicose foi aumentando, tudo foi piorando, como se ele estivesse precisando de uma medicação e estivesse tomando água, simplesmente. Ela não fez o que ela teria que ter feito, como a primeira fez. Enquanto o filho piorava, Lucinete começou uma luta para conseguir exames, internações e o direito de voltar a usar a medicação que surtia efeito. Acionou até o Ministério Público Federal e no dia 20 de outubro de 2017, finalmente recebeu um retorno. Ela disse: oi mãe, é do Ministério Público, eu estou ligando para dizer que a gente conseguiu a UTI para o seu filho. A juíza assinou e disse que se eles não conseguissem no hospital público, que eles teriam conseguido um particular de qualquer forma. Eu disse: agora não dá. Nem a medicação e nem a UTI, porque meu filho chegou a óbito. Juan morreu no dia anterior, aos 16 anos. O remédio suspeito é a Leuginase. De fabricação chinesa, foi adquirido pelo Ministério da Saúde e enviado para todos os hospitais do Brasil que tratam pacientes com leucemia.
ele custa 4 vezes menos do que a asparaginase fabricada na Alemanha e no Japão e que era utilizada até então. Mas, enquanto o medicamento mais caro tem até 95% de princípio ativo, o chinês tem apenas 60%. E o mais grave, a leuginase não é aprovada pela Anvisa por falta de testes suficientes em humanos. Em 2017, a Justiça Federal proibiu o Ministério da Saúde de comprar ou distribuir novos lotes do medicamento chinês. Alguns hospitais brasileiros se recusaram a receber o remédio antes mesmo dessa decisão judicial. Não foi o caso da Fundação Hemoan, que teve o estoque de leuginase renovado em janeiro e fevereiro. Atualmente, mais de 400 pacientes com leucemia fazem tratamento na Fundação Hemoan. A leuginase é aplicada principalmente em crianças e adolescentes desde junho do ano passado, quando o estoque do remédio de melhor qualidade acabou. A direção sabe da baixa eficácia do medicamento usado hoje e do risco aos pacientes, mas explica que não há outra opção. E o médico se defronta com esse dilema de ter um produto que está questionado do ponto de vista de sua eficácia e seus efeitos colaterais, e não ter um produto essencial no curso do tratamento de uma doença grave, que decisão tomar? A irresponsabilidade consciente do Ministério ao comprar esse medicamento trouxe para todos os médicos que tratam leucemia e para as famílias um grande problema. Durante a audiência pública realizada esta semana, a Secretaria Estadual de Saúde informou que, além do Hemoan, ainda existem estoques de leuginase na Fundação Secom e na Central de Medicamentos. O remédio continuará em uso até o governo do estado encontrar um meio de comprar a versão mais eficaz. Nós não temos ação de recolher o medicamento. Quem tem que recolher o medicamento é o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde comprou uma asparaginase a preço de banana e colocou os nossos filhos para ser cobaias. E durante um ano, a maioria dos que usaram, que ele não me dá a estatística de óbito, mas a maioria dos que usaram foram a óbitos. O Ministério da Saúde sinalizou a abertura de uma nova licitação para adquirir outra versão do remédio. A comunidade científica ainda não tem como provar a relação entre o uso do medicamento suspeito e a morte de pacientes. Mas, para quem perdeu um filho para o câncer, não há tempo para estudos ou burocracia. As autoridades precisam retirar imediatamente a leuginase de circulação. Essa doença ela não tem tempo. Infelizmente, ela não dá tempo. Ela é porque muitas crianças ainda vão morrer para poder eles dizerem que essa medicação não funciona. É tipo assim, é mais uma estatística só que vai entrar. E a criação de uma disciplina intitulada Golpe de 2016 está causando polêmica nas universidades públicas de alguns estados do Brasil. No Amazonas, a UEA aderiu a um curso livre sobre o assunto e as aulas começam esse mês. A educação deixa uma lacuna no conteúdo programático dos cursos universitários para ser preenchido pelas instituições. No caso da Universidade Federal do Amazonas, professores dos cursos de História e Sociologia estudam a criação de uma disciplina para debater o suposto caráter golpista do impeachment que tirou Dilma Rousseff do poder. O movimento para a criação da disciplina Golpe de 2016 começou nas universidades de Brasília, de Campinas e do Amazonas. A Universidade do Estado do Amazonas organizou um curso livre intitulado Golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil. As aulas começam no dia 19 de março. Segundo a coordenadora, o assunto precisa ser discutido entre os estudantes, não apenas sob o olhar da ciência, mas também da política. Que o curso ele tem um caráter sim político, porque a universidade ela cumpre uma função social muito forte e desde o golpe de 1964 a universidade se posicionou contrária e foi uma frente de resistência. Então as universidades públicas que se prezam, elas vão construir suas frentes de resistência. Esta antropóloga é contra a discussão do assunto a nível acadêmico. Segundo ela, o fato ainda é muito recente para ser analisado com imparcialidade. Corre-se o risco de não se ter resultados plausíveis, condizentes com a realidade. Dentro da ciência e dentro dos procedimentos científicos, nós precisamos de ter, então, um pouco mais de tempo para maturar os fatos, né? E assim, então, constatar de uma maneira mais segura, com método, com técnicas.
E estudantes selecionados na segunda chamada do ProUni têm até o dia 9 para comprovar informações. Quem tem outros detalhes sobre esse assunto é o Danilo Alves. Olá, Danilo. Como é feita essa comprovação? Explica pra gente. Pela internet, Adriane Diniz, o rapaz ou a moça que passou no ProUni nessa segunda chamada pode ir no site www.siteprouni.mec.gov.br e tem que confirmar essas informações, viu? Você precisa confirmar as informações da sua inscrição para você poder garantir a vaga na universidade que você conseguiu na lista lá de espera, no caso nessa segunda chamada do ProUni. Vale lembrar que esses estudantes ou candidatos que realizaram as provas do Enem tiraram pelo menos 450 pontos e tem ali as características do programa social, porque a gente sabe que é um programa que beneficia esses estudantes, também professores da rede pública de ensino, é que devem comprovar essas informações. Então é só você ir no site do ProUni, no caso, e vai e comprova lá. Vai ter uma aba que você vai informar a comprovação dessas informações e depois você vai iniciar o seu processo de matrícula depois, no caso, do resultado final do ProUni. Então presta atenção que o resultado final vai ser no dia 20 de março. Mas você que está vendo ali que o seu nome não está na lista da segunda chamada, não fica desesperado não. Sabe por quê? Porque também vai haver uma outra lista de espera. Essa lista de espera, para você que está interessado, vai ter um processo de inscrição também para você concorrer a outras vagas, né? No caso, imagina só, se alguém desistir, tiver alguma vaga remanescente, você consegue ali ingressar no ensino superior. Você pode fazer o seguinte, vai do dia 16 ao dia 19 de março esse processo seletivo, também no site do ProUni, você se inscreve na lista de espera que tem também uma opção de link para você. Depois disso, você espera o resultado final que sai no dia 20 de março. E a gente sabe que as aulas já iniciam nesses próximos dias, então é muito importante você comprovar para poder conseguir a sua vaga. Importante também dizer que esses candidatos, todos, eles concorrem a mais de 200 mil vagas. São 242.987 vagas no Brasil todo e sendo delas aí 113 mil, um pouquinho mais de 113.863 que são integrais e também 129.124 que são parciais. Então é muita gente sendo ajudada, a gente sabe que o ensino superior é importante, então você que ainda não foi até o site para ver se seu nome está lá ou também para ver se você ainda não tem ali a confirmação dos seus dados, é bom logo fazer isso e garantir essa vaga para o ensino superior, porque tem muita gente que está precisando, né, Adriane? Bastante, né? E a grande diferença aí do ProUni em relação aos outros acessos às universidades é que você não precisa pagar, né? Essas vagas são nas universidades particulares. Muito obrigada, Danilo, pelas informações. Você aí de casa que tem um pouquinho de dúvida em relação a se pode ou não pode se inscrever, tem que ter feito o Enem, obtido a nota que eles exigem, né, a nota de corte, e depois disso você consegue fazer a sua inscrição, já está nessa segunda chamada, agora é só aguardar, e aí você não precisa repor esse dinheiro ao governo federal. Ele paga para a instituição de ensino particular para você estudar, ele paga ou metade da bolsa ou então paga o curso inteiro, você não só vai ter que cumprir com a sua parte, que é estudar e ter 75% de aproveitamento geral. E o Ministério Público de Contas do Amazonas ingressou com uma representação com medida cautelar para suspender o concurso público para o cargo de defensor público do Amazonas, realizado no domingo aqui em Manaus. Na representação, a Procuradora de Contas, Elisandra Monteiro Freire Alvares, pede que, caso fique comprovada a ocorrência de fraude, o concurso seja cancelado. 4 salas de aplicação das provas registraram envelopes violados antes da entrega do caderno em questões aos candidatos de ontem. Ontem, o defensor-geral, Rafael Barbosa, entregou na perícia a perícia da polícia do Amazonas e disse que, por enquanto, o certame continuaria. Em nota, a Fundação Carlos Chagas, responsável pelo concurso, informou que não houve nenhum prejuízo à segurança do concurso e que a lisura do processo foi mantida. O gabarito do concurso já está na página da FCC, no endereço que aparece aí no vídeo, concursosfcc.com.br.
E ainda hoje tem o quadro Lição de Casa e a gente fala de um aplicativo desenvolvido por estudantes aqui do estado que ajuda na comunicação de pessoas com deficiência. A gente traz também oportunidades de emprego e muito mais. É um instante só, não saia daí.